Queda do mercado de fundos imobiliários. Matheus, o que está acontecendo? É o fim do mercado de fundos imobiliários? Bom, nesse vídeo aqui eu vou conversar com você sobre essa queda atual do mercado de fundos imobiliários. O mercado nos últimos 5 dias vem caindo ali 5, 6%, e eu vou explicar para vocês o motivo dessa queda no mercado de fundos imobiliários e explicar também alguns pontos que me chamam bastante atenção nesse mercado. Então, vem aqui agora para esse vídeo que eu vou te explicar exatamente tudo isso e vai ser um vídeo bem interativo, trazendo aqui a tela do computador. Bom, seja muito bem-vindo aqui para o canal do Tio Fis. Se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários aqui no Tio Fis. Nesse canal você vai ter conteúdo todo santo dia para ajudar você a aumentar a renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, vem aqui para a tela do computador para a gente ver na prática, junto com você, todo esse conteúdo, o porquê dessa queda no mercado de fundos imobiliários. Bom, turma, peguei o site aqui, o Google Finance, um site bem tranquilo, bem bacana aqui para a gente acompanhar de fato essa movimentação no mercado de fundos imobiliários. O mercado nos últimos 5 dias aqui ele vem caindo 4%, mas isso está acontecendo porque hoje o mercado está subindo algo na casa aqui dos 1,5%. Então, na média, a gente está falando de uma queda do mercado ali que foi de 5,6%, 5,7%, 5,8%. E o que está acontecendo? Por que o mercado está com tanta volatilidade assim? Na grande realidade, eu até gravei uma live, né, uma live que ficou bem extensa, explicando de fato sobre essa queda do mercado. Só que o principal ponto, né, é o quê? É uma questão fiscal aqui do Brasil, né? Hoje a economia do Brasil está aquecida, o PIB está crescendo, hoje a taxa de desemprego está nas mínimas históricas, o mercado ele continua muito aquecido aqui no Brasil. Só que o que está acontecendo? O governo federal ele não está conseguindo fechar a conta, que é questão de receita e despesa. Ele está gastando mais do que ele está arrecadando. Isso faz o quê? Isso faz com que o governo federal ele aumente o seu endividamento, a sua dívida bruta. Com isso, existe um risco do país em realizar ajuste fiscal aqui no Brasil. Então, no final do dia, a dívida vai crescendo, o país ele tem que se refinanciar, só que o refinanciamento está ficando mais caro. Eu sei que é uma coisa mais técnica, mas eu estou tentando trazer aqui da melhor didática possível. O que isso faz? Isso faz com que o mercado ele se refinancie de maneira mais cara. E isso está impactando em quê, Matheus? De maneira bem prática e direta aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, a taxa de tesouro direto, para vocês entenderem um pouco do que está acontecendo, o que está trazendo volatilidade no mercado de fundos imobiliários. Dá uma olhadinha nesses títulos aqui, turma. Tesouro pré-fixado 2027, pagando 14,52%. Tesouro pré-fixado 2031, 14,8%. 2035, 13,79%. Aí a gente desce aqui, ó, Tesouro IPCA mais 2029, IPCA mais 7,27. Então, isso vem trazendo volatilidade para o mercado de fundos imobiliários, porque existe uma certa desconfiança na questão de refinanciamento aqui do Brasil, porque o governo não está conseguindo fechar a conta, e isso trouxe volatilidade. Só que, obviamente, o dia mais marcado aqui pelo Brasil foi o dia recente agora, que foi o Haddad Day. Eu, particularmente, apelidei assim de Haddad Day, porque foi o dia que, de fato, a gente viu uma queda ali, uma quebra de expectativa no mercado. A gente esperou novembro inteiro ali um pacote de gastos que fosse anunciado, né, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mês de novembro inteiro. Só que não foi anunciado, não foi falado, né? Eu digo, semana 1, semana 2, semana 3, e aí na semana 4, finzinho de novembro, foi ali anunciado tal pacote de gastos, né? O pacote fiscal ali, o mais conhecido como Haddad Day. O que aconteceu naquele dia? Ele anunciou. Só que houve um anúncio que quebrou a expectativa no mercado, porque a expectativa é que fosse anunciado corte de gastos, mas ele não anunciou isso, né? Ele acabou trazendo ali um tema, um debate que, cara, era uma relação ali com a questão de isenção, que ficou mais conhecida, na verdade, né? A isenção de imposto de renda até os R$5.000 da pessoa física e a taxação dos super ricos. Acho muito interessante essa questão de ter a isenção de imposto de renda até 5 mil. Particularmente falando, eu acho ótimo, acho excelente. Só que no final do dia, a expectativa do mercado é que viesse corte de gastos. Só que veio o quê? Renúncia de arrecadação. Então é muito mais sobre time, muito mais sobre momento inapropriado, muito mais sobre comunicação do governo e, de fato, levantou uma dúvida no mercado sobre como é que o governo, de fato, vai conduzir essa questão fiscal. O que isso trouxe? Volatilidade. Abriu a curva de juros, tem uma precificação hoje que a gente tem ali de uma Selic chegando a 13, 14, 15% talvez, tem casos ali falando sobre isso. Então tudo isso trouxe volatilidade para o mercado, uma dúvida, né? O benefício da dúvida, a desconfiança, fez aqui as taxas abrirem muito forte e tudo isso trouxe volatilidade para o mercado de fundos imobiliários. Por isso que a gente está observando, volto aqui para vocês a tela do Google Finance, por isso que a gente observou nesses últimos 5 dias uma volatilidade tão grande no mercado de fundos imobiliários, algo na casa ali dos 5. Cara, isso é uma volatilidade muito forte, tá? Olha o último mês aqui também. Isso é uma volatilidade muito forte no mercado de fundos imobiliários. Eu invisto no mercado de fundos imobiliários desde 2015, tá? Cara, poucos episódios eu vi tanta volatilidade ali no curto prazo. Claro que tiveram dias específicos, momentos específicos, um Joesley Day, claro que teve um momento muito específico ali que foi a pandemia também, né? Óbvio que teve volatilidade, só que
esse momento aqui agora está sendo muito marcado por quedas, né, porradas mais fortes, porradas mais relevantes. Tanto que a gente olha aqui, só pegar um exemplo aqui para você, vamos pegar aqui um XPML da vida, tá subindo hoje, né, por questão de assimetria do mercado, mas olha o XPML no último mês aqui, que ele estava sendo negociado a R$ 104, ele chegou aqui a cair 12%. Tá? Isso eu estou trazendo um exemplo, assim como outros fundos, como o BTLG caiu, está quase na mínima histórica. Então, VISC 11. Então, o que a gente observa são porradas mais fortes do mercado. Essas quedas mais acentuadas, na minha visão, chamam a atenção. E elas vêm acontecendo por percepção de risco Brasil, abertura de curva de juros. Só que uma coisa que poucas pessoas comentam, mas eu acho que isso está muito marcado no mercado de fundos imobiliários, que é o quê? O mercado de fundos imobiliários ele é recheado de pessoas físicas aqui, tá? 70% do que é negociado, 70% do que tem de estoque aqui no mercado de fundos imobiliários é pessoa física. Sou eu, você, o Thiago, a Andréia, a Raquel, são pessoas físicas que têm, né, fundos imobiliários, são pessoas físicas que negociam fundos imobiliários. Tem aquelas pessoas que buscam conhecimento, como você que está observando um vídeo como esse, entendendo o que está por trás dessa queda. Só que a maioria das pessoas não fazem isso, né? Hoje a gente tem 2,7 milhões de investidores no mercado de fundos imobiliários, poucos buscam por conhecimento, poucos vêm aqui assistir um vídeo como esse para entender os motivos da queda, entender os fundamentos. Então, no final do dia, são pessoas físicas que não têm o conhecimento e, nesse momento de mercado, acabam simplesmente vendendo, acabam simplesmente rasgando dinheiro, né? É aquela brincadeira, quem vai ser o último a sair da sala. Então, no final do dia, essa volatilidade, na minha visão, ela é acentuada, de fato, por pessoas físicas que não têm um certo conhecimento para realizar investimento no mercado de fundos imobiliários. Infelizmente, essa é a verdade. Pessoas que rasgam dinheiro, tá? Além disso, também a gente está vendo um fluxo muito grande institucional, a gente está vendo, cara, um movimento muito grande. Só para vocês terem noção, o mercado de fundos imobiliários, ele negocia na média ali uma liquidez média diária de 300 milhões de reais, tá? Nesses primeiros dias aqui de dezembro, a gente está vendo negociações ali na casa dos 410, 420, 430 milhões. Ou seja, o volume está muito forte, tá? 30% no relativo acima. Isso chama atenção. É uma queda generalizada, é uma queda forçada. Será que são carteiras automatizadas vendendo? Será que é um movimento institucional? Bom, a gente não tem essa resposta ainda. Daqui a um tempo a gente vai ter. Certamente a gente terá. Mas no final do dia, o que eu percebo é uma venda forçada no mercado. Pessoas rasgando dinheiro. Porque os fundamentos eles estão sólidos. Peguei um exemplo aqui do XPML. XPML com mais de 20 shoppings no portfólio, mais de 6 bilhões de patrimônio líquido. Deixou de ter o shopping? Deixou de vender? Deixou de operar? Não, tá? E a gente começa a ver algumas assimetrias. Estou pegando o exemplo do XPML para ficar mais claro para vocês, tá, turma? XPML 11, hoje, ele está subindo bastante, está subindo 4,5%, mas é um fundo de tijolo, o maior fundo de tijolo da Bolsa de Valores, está pagando aqui um 11,6% de yield. Na cotação que fechou ontem, estava pagando mais de 12%. Yield líquido de imposto de renda, tá? Então, esse momento agora de estresse no mercado de fundos imobiliários, esse cenário agora de volatilidade, ele vem sendo bem forte. Confesso a vocês, não é comum, não é normal a gente ver no mercado de fundos imobiliários. Acredito que essa volatilidade está acentuada para o movimento de pessoa física, mas um movimento mais coordenado. Eu digo, talvez carteiras automatizadas, talvez algum movimento mais institucional, mas o fato é, aquele investidor de médio e longo prazo que tem visão para daqui a 3, 4, 5, 10 anos, cara, você está em um momento recheado de oportunidades. Porque eu estou observando fundos de tijolo que estão pagando 11, 12, quase chegando a 13% de yield isento de imposto de renda. Eu estou observando fundos de papel que estão pagando 14, 15, 16% de yield isento de imposto de renda, com ainda um potencial de upside, que a gente fala, um potencial de valorização. Então, no final do dia, o que eu trago para vocês aqui uma mensagem, né, sobre essa queda, é que ela de fato vem acontecendo, é uma volatilidade acima do normal do mercado de fundos imobiliários, só que o que você tem que sempre se lembrar é se apegar aos fundamentos, né? Quais são os motivos que te trouxeram ao mercado de fundos imobiliários? Por que você investe? Por que você investe no mercado de fundos imobiliários? Você pergunte isso, questione, reflita. Por quem você investe? Você investe aqui para se tornar sócio dos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil e receber uma renda passiva mensal. Pense sempre sobre isso, tá? Você vem aqui buscar renda para você conseguir proporcionar uma vida mais bacana, conseguir ter uma independência financeira, uma liberdade, e não depender do governo lá no nome da aposentadoria, não depender do INSS lá no nome da aposentadoria, porque se você for depender, você vai, desculpa o português, mas vai se lascar, tá? Então, no final do dia, é esse o conselho que eu passo para vocês, tá? Essa volatilidade acima do normal vem apresentando boas oportunidades para aquele investidor de médio e longo prazo, porque essa simetria de 12%, 13% de yield isento de imposto de renda para um tijolo me chama atenção. Essa simetria de um papel pagando 14%, 15%, 16% de líquido de imposto de renda é uma oportunidade na minha visão. Então, o que eu digo para vocês, quedas podem acontecer ainda mais? Podem. O mercado está reagindo aqui hoje, particularmente no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá?
Mas podem acontecer quedas, podem acontecer movimentos, sem sombra de dúvidas, tá? Mas o que eu digo para vocês, tudo passa. Esse estresse ele tá muito grande. E tem como corrigir essa rota sim aqui no Brasil. É corrigir de fato, né, a condução fiscal. É o governo realmente ele se empenhar. É muito mais sobre a pressão da sociedade perante isso. Mas tem correção de rota, a economia está fundamentada, está muito diferente do que aconteceu lá em 2015, 2016, que realmente os fundamentos estavam, cara, destroçados, o PIB estava -3, hoje o PIB está 3, a inflação estava muito descontrolada, as empresas estavam endividadas naquele momento, então é um cenário totalmente diferente. Tem correção de rota. A gente só precisa ver o governo reajustando aí essa questão fiscal do Brasil, endereçando, solucionando essa questão fiscal do Brasil. Mas enfim, aquele investidor de médio e longo prazo tem um bom horizonte para comprar cotas, consequentemente renda passiva mais barata. Lá na frente o investidor vai ser recompensado, tá bom? Fato é, eu não sei que dia vai acontecer isso. O mais importante é estar posicionado, é estar alocado e uma hora o mercado ele vai subir. É assim que funciona. Eu gosto sempre de lembrar para vocês, então o mercado ele vive de expectativa. Chegando no segundo semestre de 2025, vai começar a falar, né, o trade que a gente fala ali de uma troca de presidente, enfim, vai começar a precificar isso no mercado. Isso naturalmente começa a puxar. Então, por que eu digo isso para vocês? Não é pelo lado A ou lado B, tá, turma? Não estou falando de lado político aqui com vocês, eu estou falando de mercado ele vive de expectativa. Uma hora a expectativa muda, tá? No ano passado, ano 2023, foi um ano muito bom para o mercado de fundos imobiliários, uma valorização de uns 15,5% e fixa ali a média do mercado. Alunos nossos ali do Programa Investidor Alta Renda tiveram rentabilidade de 15%, 18%, 20%, 25%, até 30%, tá? Mas no final do dia, tiveram 2 períodos ali que o mercado ele deu uma porrada muito grande. Foi em abril, talvez um pouquinho de maio ali, e o final de dezembro. O conhecido rally do final do ano. E qual que é o conselho? Né? Principal ponto, primeiro gap, abril, a Selic estava em 3,75% lá no ano passado, tá? O mercado se valorizou em abril ali muito, muito forte. Isso aconteceu porque tinha expectativa da Selic cair, que só caiu efetivamente em agosto. Então, é por isso que você tem que estar posicionado, respeitando o que você quer ter na sua carteira de fundos imobiliários. Então, cuidado para não deixar a emoção levar aqui você nesse mercado de fundos imobiliários. Foque nos fundamentos, foque na razão e se pergunte qual o motivo de você estar aqui no mercado de fundos imobiliários. É realmente para se tornar sócio dos melhores empreendimentos imobiliários do Brasil e receber uma renda passiva mensal, para você conseguir conquistar sua independência e liberdade financeira. Então, foque, porque tem boas oportunidades. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário também, que eu vou entender um pouco como é que você está sentindo, como é que você está nesse momento aqui. E no final do dia, acompanha a gente por aqui, que tem todo dia vídeo te ajudando a investir melhor no mercado de fundos imobiliários para aumentar a renda passiva com segurança. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!